Oi, galerinha. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns processos de desenvolvimento propriamente dito. Então eu vou começar pelo RUP, certo? Então esse é o objetivo dessas notas de aula, mostrar para vocês o que significa aí essas três letrinhas R e o P. Então eu não vou falar em detalhe, né? Mas tem um link em que vocês podem estar acessando para dar uma estudada de uma forma mais aprofundada sobre o que é esse processo de desenvolvimento. Inclusive, ele cai bastante ainda, né, nos concursos públicos, na prova do ENAD e em todas as concursos e provas relacionados com a parte de engenharia de software, apesar de ser um processo que se encontra em bastante desuso atualmente, certo? Ou então com a sua reputação menos prestigiada do que já foi um dia. Então, o que seria o RUP? O RUP, na verdade, é uma abreviação para Rational Unified Process. Hoje, o RUP ele é nomeado como um processo unificado. Então, ele surgiu mais ou menos, né, nos anos 90, meados dos anos 90, e a partir de 2003 ele foi adquirido pela IBM, e hoje a IBM é que mantém a divulgação, né, desse processo. Então, ele além de um processo, ele compõe um conjunto de métodos, né, que a gente pode estar utilizando para desenvolver esse software, esse produto de software, e para isso ele toma como aliado uma linguagem de modelagem unificada, que é a UML, que é uma linguagem bastante utilizada para a modelagem de sistemas orientados a objeto. Então, os autores que propuseram, né, esse processo argumentam, inclusive, que ele é um framework para gerar outros processos. Então, o que isso significa? Significa que a partir do estudo, né, do RUP, você pode estabelecer um conjunto de atividades, de fluxos de atividades que ele define para que esse subconjunto se transforme em um novo processo que você iria adotar, por exemplo, na sua empresa ou para desenvolver o seu projeto. Então, ele representa um conjunto de atividades muito bem definidas, certo? Então, a gente vai ver que ele é o inverso, totalmente o inverso das metodologias ágeis, né? Então, por quê? Porque o RUP prescreve tudo que precisa ser feito para que determinada parte do código possa ser produzida, determinada parte do software possa ser produzida. Então, ele define que atividades são essas, com a maneira de detalhe ou de uma forma muito detalhada. Ele diz também quem seriam as pessoas mais adequadas para realizar aquelas atividades. Por exemplo, um analista de negócio seria o papel da pessoa que estaria desenvolvendo a modelagem do negócio relacionado com o seu produto de software que estaria sendo desenvolvido naquele momento. Então, ele diz também que artefatos de entrada você precisa ter para que aquela atividade seja realizada, como também que artefato de saída precisa ser gerado após aquela atividade ser executada. Por exemplo, para codificar, eu preciso ter a especificação dos requisitos do meu sistema como entrada, e isso vai me dar como saída o código. Então, isso são chamados de artefatos, certo? Então, tudo que precisa ser produzido durante o ciclo de produção de um produto de software é considerado artefato. Então, o código é um artefato, o documento de requisitos é um artefato, um manual é um artefato, as imagens que vocês vão disponibilizar de forma estética naquele portal seriam artefatos. Então, é tudo o que precisa ser produzido para que aquele software seja realizado. Então, ele também identifica que dependência existe entre essas atividades para que esse ciclo ocorra de uma maneira
sincronizada, sistemática. Então, representa um modelo de ciclo de vida, é claro, o início, o meio e fim de produzir um sistema, um produto de software. Então, também possui uma descrição sistemática de como devem ser realizadas cada uma dessas atividades. Então, disponibiliza um conjunto de guias, né? Então, como é que eu faço a modelagem do negócio, do problema que eu estou abordando no meu software. Então, normalmente, o RUP disponibiliza esse guia, faça isso primeiro, depois isso, depois isso. Então, ele, além de ter esses guias que podem nos ajudar na realização daquela atividade, ele também fornece templates específicos. Por exemplo, template para especificar os requisitos do seu produto, template para especificar a arquitetura do seu produto e assim sucessivamente. E a base do RUP é a visualização, né? Então a modelagem gráfica através da OML. Então, o desenvolvimento do RUP, ele tem como base, né, ser interativo e incremental, né, que isso são conceitos associados aos paradigmas que a gente viu. Também, uma característica base do RUP, ele ser guiado por casos de uso, né, que é use cases, que a gente vai ver um pouquinho que seria isso, casos de uso, e é baseado na arquitetura do sistema. Então, a arquitetura é um elemento que precisa ser, desde o início, pensado e modelado, certo? Então, todos os incrementos sucessivos daquele produto precisam ser feitos baseado nesse ponto inicial que especifica o arcabouço arquitetural do teu produto. Então, os casos de uso seria o quê? Eles não servem apenas para definir os requisitos de sistema. Os casos de uso, assim, como o nome já diz, representam casos de uso do seu produto de software na perspectiva de usuários ou atores externos ao seu sistema. Então, por exemplo, caso de uso, cadastrar matrícula, caso de uso, cadastrar cliente, o caso de uso, realizar uma compra. Então, são todos os usos que o seu produto tem, considerando atores externos ao teu sistema. Então, várias atividades do RUP também são guiadas por esses casos de uso. Então, são dois aspectos principais, né? Então, o RUP. Então, é a questão dos casos de uso e ser centrado na arquitetura. Então, tudo que ele projeta, né, tudo que ele define é baseado nesses dois elementos principais. Os casos de uso, eles dão nascimento, a origem, ao arcabouço arquitetural, e a partir desse arcabouço arquitetural, os demais artefatos de produção do software são definidos com base neles. Então, eles também servem, por exemplo, para realizar o planejamento das interações. Como assim? Então, eu posso dizer que o meu sistema tem 10 casos de uso. E aí, eu posso dizer que na primeira interação eu vou fazer os casos de uso prioritário, na segunda interação eu vou fazer 2 casos de uso prioritário e um caso de uso menos prioritário e assim sucessivamente. Então, eles servem como base para o planejamento. Outro aspecto importantíssimo, que também esses casos de uso ajudam bastante para a definição de casos de teste. Então, na maioria das vezes, a gente tem no mínimo para cada caso de teste, para cada caso de uso, um caso de teste, certo? Então, se eu tenho um caso de uso, cadastrar aluno, então, possivelmente, eu vou precisar definir um caso de teste também para verificar e validar o meu cadastro do meu aluno. Então, como eu já disse, o RUP também é baseado na arquitetura, né? Que o que seria essa arquitetura? Seria a visão geral do sistema em termos dos seus subsistemas, né? E como esses subsistemas se relacionam para produzir o software. Então, a ideia é que essa arquitetura seja prototipada tão logo seja possível, né? Então, prioritariamente nas primeiras interações,
que o processo determinar, e todo o restante do seu desenvolvimento tem que ter essa arquitetura como base. Então, essa arquitetura também ajuda bastante para definir a organização da equipe, por exemplo, e identificar oportunidades de reusos para o sistema, né? Então, a estrutura do RUP, ela carrega, como já foi dito, algumas características dos paradigmas que a gente viu. Por exemplo, ele tem como base um processo interativo, né? O que seria interação? Seria exatamente um conjunto de atividades que se repetem de forma periódica. Então, ele tem um conjunto de passozinhos que precisam ser repetidos a cada tempo para que o sistema seja produzido baseado naquele processo. Então, ele é iterativo e baseado também no modelo espiral, né, que aí, inclusive, a gente coloca aqui essa figurinha, certo? Então, tem um planejamento inicial, aí, a partir desse planejamento inicial, se faz uma modelagem de negócio a partir daquela conjunto de requisitos que vão ser implementados, se faz análise de projeto, implementa, teste, valida e assim vai até que a gente tenha um incremento daquele produto que possa ser utilizado ou homologado pelo usuário final, certo?